Quando a minha esposa aceitou o meu pedido de casamento, estávamos jantando em um restaurante chinês, perto ali do Bosque Municipal. E o restaurante está lá até os dias de hoje, né, Raquel? O restaurante está lá até os dias de hoje. Estávamos jantando e ela disse sim. E, meus irmãos, eu fiquei tão feliz com o sim da minha esposa, na época minha namorada, que eu praticamente dei todo o dinheiro que eu tinha de gorjeta para o garçom. Garçom foi quem se beneficiou com toda a minha alegria. E esta alegria não precisa acabar nunca. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, que esta alegria não precisa acabar nunca. Quando a nossa primeira filha nasceu, o nosso relacionamento, que antes era exclusivo, e eu sinto saudades daquele tempo, eu espero que um dia o nosso relacionamento volte a ser exclusivo, espero que sim, ficou dividido com o nascimento da nossa filhinha. Por quê? Porque os filhos também precisam da nossa atenção. Eu e a dona Raquel aprendemos que o nosso amor, então, precisava ser arado e cultivado através da palavra de Deus e através da nossa maturidade cristã. Só a morte irá nos separar, porque nós estamos sempre dependendo de Deus para manter o nosso casamento. Gênesis 2 traz o primeiro ensinamento sobre o casamento, exatamente como Deus o planejou. Primeiro, Deus deu apenas uma Eva para Adão. Ele não deu duas nem três, apenas uma. Segundo, a Bíblia não enfatiza hora nenhuma a aparência física do homem, e muito menos da mulher, talvez porque a aparência física não seja importante. Terceiro, o casamento é a primeira instituição criada por Deus, portanto, a mais importante do mundo. Deus criou a família, depois o governo humano e finalmente Deus criou a igreja. 3 instituições que Ele colocou sobre o mundo para organizar as sociedades. E dessas 3 instituições, a família é a mais importante. Por isso mesmo que Satanás a ataca. E já é sabido que de cada 4 casamentos, 3 terminam em divórcio. 3 terminam em divórcio. E sabemos disso através do país considerado mais cristão do mundo, os Estados Unidos da América. Se lá, de cada 4, 3 casamentos terminam em divórcio, imagine então em outros países. Aqui no Brasil não sabemos ao certo, mas nós sabemos que o Brasil é o país da mancebia, é o país do ajuntamento. O casamento, no entanto, é importante demais para ser tratado com desdém. É impossível acreditar na Bíblia como sendo a infalível, perfeita palavra de Deus, sem acreditar na santidade do casamento. Veja o que Deus nos ensina sobre o casamento, na primeira menção que Ele faz em Gênesis capítulo 2. Em primeiro lugar, Deus ensina que o casamento é uma instituição divina, não é uma instituição humana. Os homens não criaram, não inventaram o casamento, muito menos a família. Os homens estão fazendo o contrário, tentando destruí-la. Mas Deus foi quem instituiu. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uma companheira, Deus disse, não 2. E veja que o casamento foi uma decisão de Deus e não de Adão. Hora nenhuma Adão reclamou da solidão. Hora nenhuma Adão reclamou que precisava de ajuda. Mas Deus, Ele viu a necessidade do homem. E olha que notícia maravilhosa. Quando o casamento foi instituído, ainda não havia pecado no mundo. Ainda não havia problemas no mundo. Aleluia! O casamento não é consequência do pecado. Brigas e divórcios são, mas o casamento não. O casamento ele foi instituído ainda na perfeição do ser humano. A maioria dos casais, no entanto, só pensa em Deus na hora da cerimônia.
na hora do casamento, mas depois daquele dia, deixa Deus do lado de fora de seu relacionamento. Mas, irmãos e irmãs, a base de todo casamento bem-sucedido é Deus. Primeiro, o casamento é um concerto permanente. Nós nunca vamos deixar de ensinar isso, pois Deus disse: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E a palavra concerto, casamento, era grandemente usada entre duas pessoas que queriam se tornar irmãs, ou que queriam fazer parte de uma mesma tribo. Isso que eu estou dizendo faz parte do significado de casamento, tinha que beber o sangue da outra. Simbolicamente, o casal também está bebendo o sangue um do outro, tornando-se parte da mesma família. A Bíblia resume essa união quando diz uma só carne. Você pode separar bebês siameses, mas existe o perigo da cirurgia, não existe? E das marcas da cirurgia que ficam para sempre. Assim também o divórcio existe, nós não negamos. Mas quando a separação acontece, lembrem-se, é uma só carne que está sendo dilacerada. Então existem perigos quando isso acontece e muitas sequelas. A Bíblia reconhece que o divórcio existe, por isso a igreja também reconhece que o divórcio existe. Mas raramente ele é necessário. Repito, raramente ele é necessário. Ao contrário, a Bíblia diz que o divórcio é algo ruim para todos os lados, o inocente e o culpado. Malaquias 2, 15 a 16 diz: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e repúdio aqui quer dizer divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus ele está equiparando o divórcio à violência, ou a violência ao divórcio, para você verificar como Deus rejeita o divórcio, assim como ele rejeita a violência. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Em todos os meus anos de ministério, em todos os anos que eu tenho pastoreado, nunca aconselhei o divórcio. E pela graça de Deus espero nunca jamais fazê-lo. Já houve situações que eu precisei dizer para a esposa se ausentar da sua casa, ir para a casa de algum parente, porque o marido estava alcoolizado, violento, agressivo e colocando a vida dela e das crianças debaixo de perigo. Mas jamais usei a palavra divórcio, apenas uma separação temporária até que aquele marido ou se convertesse ou se curasse daquela doença chamada ira e agressividade física. Numa dessas ocasiões, o marido, ele queria bater na esposa e bateu. O pastor, que não era eu, chegou na casa, encontrou a esposa com marcas de agressão e imediatamente disse que ela precisava sair daquela casa e se proteger em outro lugar, o que ela fez. O marido, por sua vez, queria bater agora no pastor, por ter dado tal conselho. Eu, diferentemente daquele pastor, além de dizer para a esposa sair da casa, eu diria: e chame a polícia, porque o que esse marido fez é crime. Amém, irmãos? E pastor não lida com crimes. Pastor lida apenas com problemas espirituais. Quem lida com crime é a justiça. Ela deveria ter também acionado a polícia em cima daquele marido. Mas ela simplesmente foi para a casa de um parente. E passado alguns dias, aquele marido teve um ataque cardíaco e foi parar no hospital. E do hospital ele mandou chamar o pastor. O pastor foi visitá-lo. E aquele marido, agora humilhado, ele se arrependeu dos seus pecados e na cama do hospital recebeu Jesus Cristo como Salvador.
E nos próximos 3 meses, ele e a esposa foram discipulados, aconselhados. E só depois ela retornou para casa, e já se passaram vários anos, e aquele homem nunca mais agrediu a esposa. Amém, irmãos? É sobre isso que nós estamos falando. Nós jamais vamos usar o vocábulo divórcio nos nossos aconselhamentos. Brigas, iras e violência são problemas espirituais também. Só que o divórcio não resolverá esses problemas, mas a presença de Deus sim, na vida do casal. Então nesta manhã muitos casais não precisam de divórcio, o que eles precisam é mais e mais da presença de Deus. Eu vejo o casamento como um dos órgãos do nosso corpo humano. Se um dos nossos órgãos está doente, nós não pensamos em amputá-lo, tirá-lo do nosso corpo. Nós pensamos em tratá-lo e curá-lo, tanto quanto possível, através de bons remédios. E sempre existe bons remédios para salvar o nosso casamento. Além disso, o casamento também é um concerto transparente. Põe transparência nisso. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Só que há vários tipos de nudez. Existe a nudez física, que é descoberta através do casamento, mas também a nudez da alma, que é descoberta através do casamento, e existe também a nudez da mente, mental, que é descoberta através do casamento. Tudo isso se descobre depois do casamento e, pior ainda, se convive com essas descobertas. Por isso Deus usou a expressão uma só carne, que quer dizer conhecer o seu cônjuge completamente. E apesar de conhecê-lo ou de conhecê-la completamente, ainda amá-lo, amá-la, respeitá-lo e respeitá-la. Exatamente como Deus faz conosco. Deus nos conhece do avesso. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Antes de pronunciar uma palavra, Deus já sabe qual será. E apesar de nos ver exatamente como somos, Ele ainda nos ama. Ele ainda nos recebe. Ele ainda nos aceita. E Deus está pedindo que façamos como Ele, dentro de um casamento. Apesar de nos conhecer tão bem, Ele nos ama. Vendo toda a nossa nudez, Ele nos ama. E assim também um casal precisa amar um ao outro, apesar de todos os seus defeitos. Defeitos estes que você só vai passar a conhecer após o casamento, e não antes. Ao saber que os avós já estavam casados há mais de 50 anos, a netinha fez questão de perguntar para a vovó o segredo de tantos anos juntos. E a vovó sabiamente respondeu: o segredo é apenas este: o seu avô resolveu me aceitar como eu sou, e eu resolvi aceitá-lo como ele é. E por isso nós estamos juntos há tantos anos. Casamento feliz é aquele que a esposa vê tudo sobre o marido, conhece tudo sobre o marido e vice-versa. E mesmo assim, aceita, perdoa e esquece. Esse é o segredo do casamento feliz. Contentamento. Se você sair daqui nesta manhã sem se lembrar da pregação, pelo menos não se esqueça que o segredo do casamento feliz é o contentamento. Miss Universo e Mr. Universo só existem na televisão, no mundo imaginário, na mídia. Dentro de casa, sabe o que existe? 2 seres humanos cheios de falhas e de problemas. Um casal muito problemático procurou o pastor para ajudá-los com os seus problemas. Os dois começaram a discutir na frente do pastor, começaram a brigar na frente do conselheiro. O marido, bravo, sem saber mais o que dizer, apelou para os xingamentos. E na frente do pastor xingou a mulher de feia, horrorosa, chamou a mulher de nojenta. E a mulher também, sem saber o que dizer, respondeu para o marido:
você comeu a carne, agora vai ter que roer o osso. Parece engraçado, mas isso literalmente aconteceu. E é por essa razão que a palavra de Deus nos ensina, em Efésios 4:31, falando com o casal, falando com a família, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Amém, irmãos? Vocês que têm filhos pequenos, nunca admitam a expressão de ira dentro de casa. Não permitam. Não deixem com que o seu lar seja um lugar de ira, de cólera, lugar de ambiente pesado. Mas isso tem que ser trabalhado desde muito cedo na vida de seus filhos. E o casal, acima de tudo e sobretudo, tem que dar este exemplo. Um jovem procurou um médico para ver se podia resolver um problema de aparência física. O médico cirurgião plástico disse não, para este defeito não há conserto. E o rapaz ficou muito desapontado, pois ele acreditava que com aquele defeito físico, nenhuma moça jamais iria ser atraída a ele, jamais iria gostar dele como ele era. Mas alguém muito espiritual lhe disse: meu jovem, a esposa dada por Deus irá aceitá-lo e amá-lo como você é. Então o casamento é e precisa ser um concerto permanente e transparente entre duas pessoas que se amam e se respeitam. E o cônjuge ama o seu cônjuge como ele é, como ela é. Em segundo lugar, além de ser uma instituição divina, o casamento também é uma sociedade funcional. Você, Walter, já trabalhou com sócios, não é verdade? Então você sabe como que funciona uma parceria, como que funciona uma sociedade. Veja no versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. A lei diz que os sócios são solidários. O que quer dizer isso? Os sócios são solidários. Quer dizer que se um faliu, o outro faliu também. Quer dizer que se um está devendo, o outro está devendo também. E muitas sociedades acabam porque um dos sócios, ou os dois sócios, só querem saber de direitos e não das responsabilidades. Conheci dois sócios, onde um deles mexia com as finanças, pois ele era contabilista, e o outro mexia com os serviços braçais, pois ele era o profissional da área. A palavra final sempre cabia ao financeiro, porque era ele quem lidava com o dinheiro. Mas sempre havia um diálogo e comunicação e entendimento entre os dois. E assim também o casamento é uma sociedade. O casal, o marido e a esposa, eles entraram numa sociedade. Mas cabe ao homem liderar a sua casa, mas tratar a esposa como sócia, não como subalterna, não como empregada, não como vassala, mas uma sócia. É isso que a Bíblia está ensinando. Primeiro, a Bíblia está ensinando que Deus criou a mulher para completar o homem, e eu gosto muito disso. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Deus. Quem viu isso? Deus. Adão até então achava que não tinha falta de nada. Para ele a vida estava perfeita. Ele tinha muito trabalho no jardim do Éden, então ele não estava caçando mais trabalho. Mas ele precisava de auxílio, de alívio. Ele era incompleto, como a mulher também é incompleta sem o esposo. Com sua atitude de submissão, veja, irmãos, atitude de submissão e não posição de submissão. Deus não chamou a esposa para manter uma posição submissa. Deus chamou a esposa para manter uma atitude submissa. Qual é a diferença? A diferença é que Deus criou a mulher da costela de Adão, não da cabeça,
para que ela liderasse o homem, muito menos dos pés, para que fosse pisada por ele, mas da costela, para que fosse abraçada por ele. Muitos homens gostam de ler Efésios 5:22. Por quê? Porque lá diz: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Aí os homens dizem amém. Mas o que diz o versículo antes? O que diz o versículo 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quantas e quantas vezes eu já não me sujeitei à minha esposa? Muitas vezes, mais do que eu possa me lembrar. Por quê? Porque ela não assumiu uma posição de submissão quando se casou comigo, mas ela assumiu uma atitude de submissão quando se casou comigo. O problema básico da submissão, no entanto, é o egoísmo. Cada um querendo fazer a sua própria vontade. Mas Filipenses 2:4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então todo casal que entra no casamento com essa atitude de submissão, raramente terá problemas, raramente terá desavenças. Mas se entrar com o espírito de egoísmo, ou é do meu jeito ou não é de outro jeito, não vai dar certo. Então eu, desde já, incentivo os jovens solteiros a terem uma atitude de submissão, praticarem submissão, praticarem humildade, praticarem obediência, para que você não tenha maiores dificuldades dentro do seu casamento. O pecado começa quando o esposo, ou a esposa, começa a pensar que não precisa mais do outro. Precisa sim. A Bíblia diz que você é incompleto sem o seu cônjuge. Talvez não precise em determinadas áreas, mas sempre vai precisar em outras áreas. E além de completar o homem, Deus criou a mulher para auxiliá-lo. Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A ajudadora idônea quer dizer ajudante apropriada e indispensável. Veja, a missão principal do marido, qual é? É de liderar a sua família para a honra e a glória de Deus. O homem precisa liderar a família para a honra e a glória de Deus, não para si mesmo, mas para a honra e a glória de Deus. E o papel principal da esposa é ajudar o marido a alcançar este alvo, é ajudar o marido a alcançar este objetivo. Minha esposa nunca, escute o que eu estou dizendo, minha esposa nunca ouviu sua mãe criticando o marido. Garanto, eu conheço meu sogro, eu garanto que ela teve muitas razões para criticá-lo, mas nunca o fez, pelo menos na presença dos filhos. Não é incrível isso? Por que será que a minha sogra fez questão de nunca criticar o pai de seus filhos? Porque o papel dela era o de ajudá-lo e não o de prejudicá-lo. Quantos entenderam isso? Graças à minha sogra, hoje eu tenho uma esposa que também não me critica, nem para as filhas e nem para ninguém. Não porque não tenha motivos para me criticar, mas porque sabe que seria errado. Agora, eu não concordo com aquela frase de para-choque de caminhão: feliz foi Adão que não teve nem sogra e nem caminhão. Porque se ele tivesse tido uma sogra como a minha, ele teria sido feliz. Amém, irmãos? A minha sogra teria dito para Eva: não coma desta fruta. O casamento, irmãos, é um concerto divino e é uma sociedade funcional. E por último, casamento é uma vida de relacionamento. E é sobre isso que eu estava brincando quando eu disse: queria voltar àqueles primeiros 2 anos de muito relacionamento. Mas era diferente, não tínhamos filhos e também nem ministério.
Nós apenas trabalhávamos e estudávamos. Então a vida era bem mais fácil. Mas veja, porque o relacionamento é indispensável. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Nancy era uma moça solteira de 30 anos. Trabalhava e morava sozinha. Ela era muito independente já nesta idade. Aí apareceu Kennedy, um jovem solteiro de 32 anos. Casaram-se e descobriram, só na lua de mel, e é só na lua de mel que se descobre certas coisas, que o casamento é uma vida de relacionamento. Ele era um marido de 120 quilômetros por hora. Ela era uma esposa de apenas 90 quilômetros por hora. Você entendeu? Ele era apressado, ele era ligeiro, ele era prático. Ela era devagar e ela não era prática. Ele engolia comida feito um porco e fazia barulho ao mastigar. Já ficou perto de pessoas assim? Como que ele conseguiu esconder isso dela durante o namoro, eu não sei. Mas ela percebeu na lua de mel. Viajaram 12 horas antes de parar no primeiro hotel. Erro fatal. Depois só de 5 horas de sono, ele a acordou para ver o raiar do sol. Aí foi a gota d'água. Nancy pegou o primeiro avião de volta para a sua antiga casa. E ele voltou sozinho de carro, sem saber o que havia acontecido. Kennedy e Nancy tiveram que aprender uma lição fundamental sobre o casamento. Eles não eram mais independentes. Eles não eram mais livres. Primeiro, a mulher, ela tem que ser objeto do amor do marido. Tem que ser. Infelizmente, muitas mulheres têm sido objetos da ganância da mídia, dos estilistas, do comércio, das escolas, mas poucas mulheres têm o prazer de serem objetos do carinho, do amor do marido. Veja 3 evidências do amor de seu esposo. E aqui nós vamos entregar alguns esposos nesta manhã. Primeira evidência é a capacidade dele de ouvi-la sem argumentar e sem se justificar. Será que ele consegue? Segundo é a rapidez dele em admitir quando errou. Será que ele consegue? E o terceiro é o mais difícil de todos, paciência, quando ela está relutante em admitir os seus erros, em reconhecer também as suas próprias falhas. 1 Pedro 3, verso 7 diz: igualmente vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, que quer dizer sabedoria, dando honra à mulher. Você sabia que nos Estados Unidos já existem cursos específicos para a mulher sobre o casamento e para os homens sobre o casamento? Faz sentido, porque você prepara para ser um advogado por pelo menos 5 anos. Mas qual foi a sua preparação para ser um esposo? Honra quer dizer valorizar ou dar importância à sua esposa. Hoje em dia você sabia que alguns médicos até insistem para que o marido participe do parto da esposa? Antigamente era proibido a entrada do marido, hoje não. Hoje os médicos reconhecem que vai fazer bem para o marido ver o sofrimento da esposa, as dores da esposa, e o que ela vai passar para dar à luz ao seu filho, e assim valorizá-la e respeitá-la mais, pelo que ela fez por ele e pelos filhos. Uma esposa certa vez me procurou para dizer que estava tendo sérios problemas no casamento. Na hora eu pensei, sérios problemas? Imaginei o pior. Mas aí depois de alguns minutos ela disse: meu marido é um grude,
Ele não larga de mim. Onde eu vou, Ele quer ir junto. Pastor, eu não aguento mais. Ela, por sua vez, era uma esposa mais fria, calculista. E aí eu disse: minha irmã, é incrível. A maioria, se não todas as esposas que me procuram, é para reclamar do contrário. Maridos frios, indiferentes, distantes. E você está reclamando que o seu marido gosta de ficar com você? A senhora tem um marido que te ama. Efésios 5:25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Objeto do amor do marido, e também a mulher é a glória do marido. Veja o verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então imagine comigo, se o homem é a cabeça do lar, a mulher, ela é a coroa daquela cabeça. Ela é a coroa que reveste aquela cabeça. Paulo assim disse em 1 Coríntios 11:8, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Então a mulher é a glória do homem. A mulher de Provérbios 31, mais famosa, da Bíblia, era alguém que glorificava o marido. Veja o que a Bíblia fala sobre ela: o coração do seu marido está nela confiado, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Como a mulher pode trazer honra e glória ao seu esposo? Primeiro, permitindo que ele seja o líder do lar. Sem a sua permissão, ele jamais será um líder, e muito menos um bom líder. Segundo, dando-lhe a última palavra, dando-lhe o direito de última palavra. Terceiro, fazendo a refeição que ele gosta, e não fazendo a que ele não gosta, só porque você gosta. Aí você faria separadamente. Já vi muitas brigas por causa disso. Ensinando as crianças a amá-lo e a respeitá-lo, nunca o criticando em público, para ninguém. O que você precisa vale apenas para ele mesmo. Terminando então, irmãos, Deus pode resolver quase todos os problemas de um casamento. Ele pode resolver incompatibilidade. Já ouviu falar sobre isso? Lembra da Nancy e do Kennedy? Ele 120 km por hora, ela 90 km. São incompatíveis. Deus resolve isso. Deus resolve a falta de afeto e Deus resolve a falta de interesse. Deus resolve. Por que Deus resolve? Porque aquele frio na barriga que você sente ao conhecer um rapaz ou uma moça, ele pode durar por mais 2 ou 3 anos depois do casamento. Aí acaba. O que fica é a maturidade. Amor é uma decisão mental. Você decide que ama aquela pessoa. Simples assim. E esse amor, ele é cultivado. E ele se torna muito mais forte. E muito mais confiável do que aquele amor que é só um friozinho na boca do estômago. O que Deus não pode resolver é a falta de fé. Como que Deus pode trabalhar na vida de um casal que não tem fé em sua palavra ou em suas promessas? Deus também não pode resolver a falta de santidade. Como que Deus pode abençoar um lar se o marido está interessado em outra mulher ou a esposa em outro homem? E Deus também não pode resolver problemas de um casamento onde não há vontade para que os problemas sejam resolvidos. Mas eu sei disso, só Deus é capaz de abençoar um casamento. E Ele fez o casamento para ser uma sociedade entre duas pessoas que se respeitam. E é uma vida de relacionamento entre duas pessoas que conhecem as suas limitações e apesar disso se perdoam. E eu quero terminar dizendo isso: ninguém nunca teve uma ideia
melhor que a do casamento. Ninguém nunca vai aparecer com uma ideia, com uma solução melhor que a do casamento. Vamos orar que Deus abençoe o casamento? Nesta manhã, o apelo que eu quero fazer é para todos os casais. Casais, venham para o altar, orem juntos. O meu marido não está, minha esposa não está, venha só você. Mas ore pelo seu casamento. Casamento no qual você se encontra nesta manhã. Mesmo que seja um segundo ou um terceiro casamento, é o seu casamento atual. E você tem que zelar por ele.